Vamos para a palavra? Efésios 1, a partir do 15. Como é bom a gente estar na casa do Senhor. O lugar onde o solitário habita em família. O lugar onde há ampla provisão. O lugar onde todos saem saciados. Onde os confortados saem perturbados para saírem da sua zona de conforto, e onde aqueles que chegam perturbados saem confortados, porque existe paz, o Deus de paz que esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Efésios 1, do 15 em diante, tem uma oração para a nossa família. Vamos ficar de pé, igreja, para fazer essa oração juntos? A partir do 15, diz assim: por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos pedir isso ao Senhor? Pai, nessa noite nós clamamos para que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Oramos ainda, Deus, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que saibamos qual é a real esperança do chamado que o Senhor nos fez, e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua potentosa força. Esse poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, todo poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. O Senhor sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Eu sei que você sabe onde você veio à igreja nessa noite, e a palavra de Deus diz que Ele sujeitou todo o principado, todo o poder, toda a autoridade, que não existe nenhum nome que não esteja sujeito à igreja, que é o corpo de Cristo. Não existe doença, não existe morte, não existe milagre, não existe governo, não existe principado, não existe potestade, não existe autoridade nos céus e na terra que estejam acima do poder e da autoridade que Ele concedeu à igreja. Quer me falar alguma coisa? Não? Então, como igreja agora, nós declaramos que todo principado e potestade que atuavam até o momento nas regiões celestiais contra as nossas vidas, eles estão agora subjugados. Que toda circunstância e porta fechada, que toda porta de milagre que não se abriu, que toda promessa que ainda não se cumpriu, que todo problema que ainda não foi resolvido, que toda doença que ainda não foi curada, que toda morte que ainda persiste, nós queremos declarar que estão subjugadas à igreja nessa noite. E nós falamos aos principados e potestades que soltem os filhos de Deus. E declaramos que encontrem o caminho da casa do Pai. Todos esses que moram na região do Recife, Jaboatão dos Guararapes, e todo o raio que o Senhor quer nos dar de influência nessa terra, nós como igreja declaramos que a igreja falará aos principados e potestades, fechará as casas de show, abrirá casas de oração, fechará lugares de macumba e declarará o ano aceitável do Senhor, porque como igreja nós pisamos a serpente e o escorpião e declaramos que mesmo que bebemos veneno, nenhum mal, nenhum dano nos fará, porque aquele que está escondido em Deus, o inimigo não toca.
nós temos a marca da promessa, e selados com a marca da promessa, nós prosseguimos e avançamos. Não existe aperreio, não existe preocupação, não existe estado de alma perturbada que vai subsistir hoje no poder de Deus neste lugar. Nós declaramos que o poder da palavra será não apenas logos, mas será rema, porque não pregamos no conhecimento humano, mas pregamos do poder e da autoridade que está em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Nós declaramos espírito de vida, espírito de sabedoria, de entendimento, espírito do conselho, espírito de Deus que está nos céus e na terra, que comunga com o Pai e que está dentro de nós. Ele tem a total liberdade no nosso meio. Que a palavra profética e revelada tenha espaço nos nossos corações, e que não haja nenhum roubo de semente, mas existam terras aqui bem férteis, para que a palavra do Senhor seja plantada e prospere, a 30, 60, 90, 100 vezes, por uma vez que for plantada nos corações, e que a nossa esperança continue estando no Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está se sentindo mais poderoso aí? Então pode tomar o seu lugar. Eu sei que você está perto de um abençoado, uma abençoada. Você pode tocar a vida dele nesse momento, dela. Sabe por quê? O Espírito Santo habita em você, sim ou não? Porque o Espírito Santo habita na pessoa que está do seu lado. Então quando o Espírito Santo habita em um e habita em outro, nós juntos somos mais fortes e mais poderosos. Então nós liberamos agora o poder e a autoridade do Espírito Santo, para que os nossos irmãos recebam toda a porção que a igreja tem para essa noite. E é por isso que a Bíblia diz em Salmo 133, que é bom e suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce desde a cabeça, corre pelas barbas e vai até a orla dos vestidos. Pega do ponto mais alto até o ponto mais baixo, atinge o mais velho até o mais novo, o que se acha mais forte, o que está mais fraco, o que é mais poderoso e o que é menos poderoso, porque para Deus não há diferença entre gentios e judeus, porque para Deus não há diferença de idade, não há diferença de classe social, não há diferença de importância. Para Deus somos todos iguais, e quando estamos em união e unidade, o Senhor emana ali a bênção. Então, com esse poder, nós queremos nessa noite ouvir o que Deus tem para falar com a gente, mas não apenas ouvir. Ontem nós estávamos conversando com jovens no MOB, e algo que acredito que o Senhor está falando nesse tempo, é que não dá mais para a gente vir à igreja como mais um culto, porque mais um culto é mais uma palavra poderosa, é mais um tempo de adoração, é um tempo onde a gente se fortalece em Deus, um tempo onde a gente vê as pessoas que nós amamos, um tempo onde a gente encontra abrigo, conforto, mas um tempo onde muitas vezes nós vemos como meros espectadores da glória de Deus. A gente chega aqui muitas vezes como se fosse uma rotina, e eu estou saindo mais espiritual da minha rotina dominical, e esse legalismo que é religiosidade e que é uma tradição herdada pelos nossos antepassados, diminui o poder da igreja e faz com que ela não acesse os lugares de autoridade que o Senhor tem para ela. Então nós não vamos assistir mais um culto, nós não vamos cantar mais um louvor, nós não vamos ver mais uma pessoa que nós gostamos na igreja, nós não vamos simplesmente dar um beijinho, um abraço, falar que bom que ver você aqui nessa noite, mas nós vamos agir com poder e autoridade. Nós vamos sair daqui hoje mais poderosos e mais fortes, não apenas para vencer as nossas lutas diárias, mas para tomar território do inimigo para Deus, porque o reino de Deus, em Mateus 11:12 diz, o reino de Deus é tomado à força. Eu gosto disso. Eu gosto disso porque eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais, segundo a palavra de Deus, e você também. E quando nós tomamos essa posição, nós vamos falando aos principados e às autoridades, desde o trânsito até o lugar que nós trabalhamos, passamos por alguém que conhecemos e declaramos que ali também emanará a bênção do Senhor. E faz toda a diferença, meu irmão. Você que é empresário,
antes de começar a trabalhar, declare a palavra de Deus e fale ali que ali habita o reino de Deus e a vontade de Deus vai se estabelecer, você vai ver que vai ter mudança. Ah, você que trabalha no governo, comece a estabelecer ali o reino de Deus, que você vai ver a coisa ruim sair, a corrupção ser exposta, o Senhor limpando tudo, porque onde o reino de Deus entra, o mal tem que sair. Então quando nós possuímos o reino de Deus no nosso coração, quando nós não vimos a igreja apenas por uma mera conveniência, estamos na igreja mais um domingo, cumprindo uma obrigação religiosa, porque nós não precisamos disso, nós precisamos de poder e autoridade para vencer os principados e as potestades. Então nós saímos daqui cheios da unção, porque não fomos feitos esquentadores de cadeira, mas vasos na mão do oleiro. Não fomos feitos meros espectadores da glória de Deus, fomos feitos co-herdeiros de Deus com Cristo. Fomos feitos pessoas que carregam a glória de Deus. Antigamente, na antiga aliança, homens e mulheres buscavam andar metros de distância da arca da aliança, onde habitava a presença de Deus, porque se tocassem na arca da aliança seriam consumidos. Jesus vem e inaugura a nova aliança, a era da graça, e nessa aliança algo importante acontece. A glória de Deus deixa de ser privilégio de profetas e sacerdotes, e ela passa a habitar em mim e em você. E se for para viver sem glória, é a mesma coisa de viver sem graça. Não tem a menor graça. Não tem graça viver sem graça, não tem graça viver sem glória, porque sem glória e sem graça, nós somos apenas mais alguns cidadãos que estão cumprindo o papel de cidadão. Mas com glória e com graça, nós somos filhos de Deus, manifestando a presença de Deus, o reino de Deus, estabelecendo a vontade de Deus, por onde nós passamos. Isso parece uma teologia bonitinha, mas não é, irmãos. É uma teologia violenta. Ela não é para frouxo e nem para frouxa, não é para medroso e nem para medrosa. Ela é para filho e para filha que sabe a sua identidade. Porque se você for mais um medinho, você não vai fazer diferença nenhuma nessa terra. E eu tenho certeza que não foi para isso que você veio, principalmente porque você está aqui nessa noite. Se você está aqui nessa noite, o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele te escolheu antes mesmo de você ser alguma coisa com forma no ventre da sua mãe. Salmo 139:16 diz isso. E que Ele planejou todos os dias da sua vida. Ele elegeu, Ele escreveu, Ele sabe que qualidades Ele colocou em você, que defeitos também você tem, porque tudo isso Ele vai usar para a glória dEle, para a manifestação do reino dEle. Então, como igreja, nós vamos entender o nosso papel, porque Ele deu um papel importante à igreja. Tirar um tempo para conhecer quem nós somos pode ganhar muito tempo daqueles que há muito tempo lutam ser o que não são, fazer o que não conseguem e possuir o que nunca vão conseguir possuir, porque estão com a sua falsa identidade. Existe algo que precisa mudar em nós. Não é em Deus, é em nós. Ele já nos chamou de filhos. Ele já disse que se você recebeu Jesus, você é chamado filho de Deus. Se você crê em Jesus, você é filho de Deus. E se você crê em Jesus, você crê no sacrifício de Jesus. E se crê no sacrifício de Jesus, os seus passados, as suas dores, transgressões, estão todas subjugadas em Jesus, estão todas perdoadas, pecados estão todos perdoados, transgressões estão todas perdoadas. Em Gênesis 1:27, Deus fala com quem nós nos parecemos, porque depois de saber quem nós somos, a gente precisa saber com quem a gente parece. Porque quando nós sabemos com quem nós parecemos, nós temos a referência do que nós podemos ser. Eu acho interessante a maneira como as crianças pequenas olham para os seus pais e repetem
tudo o que eles fazem e falam. Quem tem filhos pequenos ou quem já teve sabe disso. Que as crianças começam a simplesmente a repetir as mesmas palavras dos pais. As mesmas ironias, sarcasmos, palavrões. Assim como as palavras boas, bondosas, elogios, expressões. Outro dia eu liguei para o meu sobrinho, eu estava com saudade dele, e eu comecei a conversar com ele, e disse: Isaac, o titio e a titia comprou uma calça para você. Ele olhou assim para mim no FaceTime e disse: não me diga. Eu estava vendo a mãe dele falando comigo. Ele tem apenas 4 anos. Mas ele tem que se parecer com alguém. Ele se parece com quem ele é filho. Ele: não me diga. E eu: por que não me diga? Você não gostou? Gostei, mas eu quero um óculos de sol. Pois você vai ganhar uma calça. Porque você está precisando de calça, não de óculos de sol. Sua calça está coronha. E é engraçado que, à medida que nós vamos nos identificando com o nosso Pai, nós vamos nos parecendo com Ele, na maneira de falar, na maneira de tratar, na maneira de negociar, na maneira de agir. Nós vamos nos parecendo com quem nós somos filhos. Nós pegamos até mesmo as manias de quem nós somos filhos. E a palavra de Deus diz em Gênesis 1:27 que Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou macho e fêmea. Isso é poderoso porque fala sobre a nossa identidade. Isso fala sobre o estado que o ser humano tem se desviado da identidade correta, que é a identidade de sermos filhos de Deus. Cada dia mais a criação tem procurado parecer menos com o Criador. E cada dia mais as frustrações, decepções e falta de propósito têm alcançado as mentes, as famílias, os corações. E cada vez mais as pessoas sofrem porque não conhecem de quem elas se parecem, porque não sabem que são feitos imagem e semelhança de Deus. E à medida que o ser humano vai se voltando para os seus próprios pensamentos e não para o que a palavra de Deus diz que ele é, ele vai tornando a mente confusa e vai entrando em parafusos, literalmente noias. Se torna perdido, se torna ineficaz, se torna abatido, frustrado. E não cumpre o propósito de Deus. Porque Deus não escolheu a mim e a você para sermos frustrados, abatidos, infelizes e confusos. Ele nos escolheu para sermos assertivos, poderosos, cheios de graça, cheios de amor. Ele não nos chamou para vivermos em confusão de identidade. Poderoso, vamos falar sobre identidade sábado que vem, Veredas. Acredito que é para todos, mas especialmente jovens, adolescentes, não devem perder o Veredas sobre identidade, porque o inimigo tem atacado muito a identidade dos jovens dessa geração, porque ele sabe, o inimigo sabe, que se nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos o nosso destino. Ele pode roubar muitas coisas. Ele pode roubar um carro e nós recuperamos o carro. Ele pode roubar uma casa e nós recuperamos a casa. Ele pode roubar um relógio, um telefone e nós recuperamos o relógio e o telefone. Mas se ele nos roubar a identidade, nós vamos perder o nosso destino. E acho interessante que a identidade de Deus é tão poderosa e nos faz filhos, imagem e semelhança de Deus, que nós temos aqui tudo o que nós somos e tudo o que nós podemos ser. Essa semana eu estava refletindo sobre as perdas. Eu estava pensando, meu Deus, como é
interessante que a sua palavra contempla perdas. Várias e várias histórias de pessoas que, filhos de Deus, posicionados em Deus, cumprindo um propósito, tiveram perdas. Eu me lembro de uma Ruth que perdeu. Eu me lembro de uma Noemi que perdeu. Eu me lembro de Abraão que perdeu. Eu me lembro de Moisés que perdeu. Eu me lembro em um segundo de Maria que perdeu. Eu me lembro de tantas personagens na Bíblia que perderam. E eu imagino como deve ser difícil perder pessoas que nós amamos. E essas perdas parecem eternas e tão dolorosas que ninguém nunca sofreu isso antes. Nós olhamos para nós mesmos com uma autocomiseração que é orgulho, e com uma pena de nós mesmos por termos perdido pessoas que nós tanto amamos. E de repente nós olhamos para Deus e perguntamos: por que perdi? Por que perdi? E Deus diz: porque outros também perderam. Porque precisa haver perda para haver restituição e restauração. Porque precisa haver perda para haver sentido no propósito da eternidade e da vida. Porque precisa haver separação para que as pessoas cumpram seus chamados. Se nós não tivéssemos perdido nada até hoje, talvez não estaríamos aqui. Se nós nunca tivéssemos sofrido uma perda de um ente querido, uma perda de um relacionamento, uma perda financeira, uma perda de moral, talvez nós nunca teríamos encontrado a casa do Pai. E sabe por que nós viemos aqui? Porque nós sabemos que o nosso Pai dá, Ele é doador. E todo lugar de perda, Ele dá. Ele dá conforto, Ele dá consolo, Ele restitui, Ele dá o dobro. Isaías 61, que é o nosso chamado aqui da casa, Ele restitui em dupla honra o lugar da vergonha. E é por isso que nós chegamos aqui, porque sofremos alguma perda. E é interessante que a Bíblia retrata personagens que, como eu e você, tiveram muitas perdas e ainda assim cumpriram o propósito. Como é que eles conseguiram? Como é que eles não se perderam no caminho? Como é que eles tiveram forças para lutar? Como é? Da mesma maneira como eu e você podemos fazer, olhando para o alto, o autor e consumador da nossa fé e palavra, aquele que nos escolheu, que é responsável por ter nos trazido até aqui, e que nos diz na sua palavra quem somos, onde vamos e o que podemos fazer. Então, se nessa noite você estava parado na sua última perda, eu quero te convidar a olhar para Deus e para a palavra dele e ver que outras pessoas perderam antes de você e elas conseguiram cumprir o propósito. E eu quero te convidar nessa noite a olhar para Deus e dizer: esquecendo-me do que para trás fica, eu prossigo para o alvo da santa vocação que eu fui chamado. Porque Ele nos fez imagem e semelhança, nós somos membro do corpo de Cristo. Eu sou membro, você é membro. 1 Coríntios 12, 27. A palavra de Deus diz que vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Isso fala sobre identidade. Quando perguntarem amanhã para você quem você é, você já tem 3 respostas: eu sou filho de Deus, eu sou imagem de Deus e eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou membro da instituição mais poderosa do mundo. Eu sou membro do lugar onde o Senhor emana a bênção. Eu sou membro de um lugar cheio de pessoas que me completam. Eu sou membro de um lugar onde eu caminho em unidade, não em uniformidade, em unidade. Somos diferentes, mas temos um só Deus, um só cabeça. E nas nossas diferenças nos ajustamos para fazer o que o cabeça está mandando fazer. Essa é a nossa identidade.
Porque ser membro de um corpo nos preserva do isolamento que mata o propósito de Deus. Você quer ver a outra maneira, facinho, depois de Satanás roubar a identidade e te roubar de saber quem você é, que você é parecido com seu pai, o que ele faz? É isolar você. Porque quando ele consegue te isolar, ele enfraquece o poder de Deus que há no corpo de Cristo. Não é incomum ouvir dizer de pessoas que se feriram na igreja. Não é incomum ver pessoas se degladiando em igreja. Não é incomum. Por quê? Porque se o inimigo não tivesse uma estratégia para te roubar do destino, você não precisaria estar aqui hoje. Todos nós já fomos saqueados algum dia em alguma área, mas nós estamos aqui para que a palavra do Senhor nos revele aquilo que o tempo da ignorância nos deixou reféns do inimigo, para que nós sejamos libertos. Então hoje nós precisamos ajustar nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós nos parecemos com Deus, e nós somos membros de um corpo. Não somos sozinhos, não estamos sozinhos, nós somos uma família. E na família tem pessoas de todo jeito, mas elas vivem em unidade, cumprindo o propósito de Deus. Depois da gente saber quem a gente é importante saber quem Deus é. Porque nós temos vivido aquém do poder de Deus, porque nós não sabemos quem Deus é. Nós temos vivido aquém da presença de Deus, porque não conhecemos quem Deus é. Nós temos vivido aquém do propósito e da perfeita vontade de Deus, porque não conhecemos quem Deus é e como Ele age. Muitas vezes nós queremos encaixar Deus nos nossos planos, nos nossos desejos de alma. Nós queremos determinar o tempo, como a pastora Tawana disse. Nós queremos determinar a maneira. E nós vamos ficando doentes e frustrados. Porque simplesmente Deus é Deus. E Ele não abre mão e não vai abrir mão de ser Deus. Parecer-se com Deus não significa ser Deus. A criatura nunca vai poder falar ao Criador: faça isso ou faça aquilo. O Criador diz para a criatura: faça isso, faça aquilo. Nós sofremos com a autoridade, ou com a perda da autoridade. A sociedade não entende mais o que é autoridade. E porque não entende mais o que é autoridade, não chega no lugar proposto por Deus. Porque as autoridades foram instituídas por Deus para o nosso benefício, para a nossa proteção, para o cuidado, para o apontamento. Mas o nosso coração de escravo, o nosso coração de servo, o nosso coração de empregado, não consegue ver a autoridade da maneira correta como Deus ensina na palavra. Nós enxergamos a autoridade como um escravocrata. Nós enxergamos a autoridade como um abusador. Muitos de nós fomos feridos na figura de autoridade. Muitos de nós tivemos a figura de autoridade, alguém abusivo, alguém demandador, alguém que não soube ensinar com amor e corrigir o erro com graça. E por causa disso, nós achamos que Deus é a mesma coisa, mas Deus não é a mesma coisa, porque Deus não se compara aos homens. E a autoridade de Deus, ela não é para ser debatida, ela só é para ser submetida. Nós não vamos vencer Deus nunca. Quanto antes nós nos entregarmos, antes cumpriremos o propósito. Quanto antes nós nos submetemos ao cabeça, como filhos amados. Eu sei que você que é pai ama o seu filho. E porque você ama o seu filho, você não dá tudo o que ele quer, não faz tudo o que ele quer, e não aceita tudo o que ele fala e faz. Porque os pais são autoridades instituídas pelo Senhor para educar, para cuidar, para criar, para proteger, para amar, para apontar, para liberar para o propósito de Deus. Então nessa noite nós precisamos entender quem Deus é. E Deus é muita coisa, mas eu escolhi algumas coisas aqui que Deus é. Põe aquele quadrinho para a gente
Nelsinho, por gentileza. Deus tem alguns nomes que falam das suas características, não é? Se você conhece bem o seu pai, a sua mãe, você tem algumas características que a hora que fala o nome deles, vem direto à sua mente, não é? Eu me lembro fácil. Falou o nome do meu pai, eu sei muito bem quem ele é. E Deus tem alguns nomes que caracterizam quem Ele é, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Elohim, o nome muito citado na palavra, Deus. Ele é. Elohim significa Ele é. Elion, Ele é o Deus Altíssimo. El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nissi, Ele é a nossa bandeira. Eu gosto do nome de Deus, a nossa bandeira, porque eu não sei se você é como eu, mas eu tenho um senso de justiça muito aguçado, e eu detesto injustiça, e muitas vezes eu quero fazer a justiça com as minhas próprias mãos. E o Nissi me ensina que Deus é a minha justiça, Ele é a minha bandeira. Eu não preciso buscar a minha justiça, porque quem busca a sua própria justiça, busca a justiça de homem. E justiça de homem é trapo de imundícia para o Senhor. O único que é juiz perfeito e que faz justiça perfeita é o Senhor. Então Ele é Nissi, Ele é a minha bandeira. Ele pleiteia as minhas causas, Ele é a minha justiça. Eu não preciso me preocupar com o que dizem, com o que falam, com o que pensam, com os ataques que vêm, com os ataques que vão. Tranquilo. Nissi. Eu preciso chamar por Ele. Nissi. Jeová Nissi. 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 Você é minha bandeira. Você sabe como fazer justiça de um jeito perfeito. Shalom. Deus é a minha paz. Tempos de crise, tempos de guerra, tempos de confusão, tempos onde nós perdemos identidade, e ainda assim nós podemos nos achegar a Shalom e ter paz. Talvez você entrou aqui com a alma perturbada hoje. Você vai sair daqui em paz. Talvez você entrou aqui preocupado, ansioso, abatido, e hoje o Senhor está dizendo: eu sou Shalom, paz. Paz seja com vocês. Que o Deus de paz seja com você. Qual é a situação que tem roubado o teu estado de paz? O Senhor quer entrar neste lugar e restituir a tua paz. Há poucas semanas atrás tivemos um pregador aqui, o Leif, falando sobre o estado de paz de Shalom, falando que o estado de maior batalha espiritual contra o inimigo é Shalom. Porque nós tiramos a confiança do problema, da confusão e da perturbação, e colocamos a confiança no lugar certo, em Shalom. E daí o Deus de paz, nós já falamos desse versículo aqui hoje, esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Quanto mais em paz você ficar com relação a essa situação que está lhe perturbando, mais perto de vencê-la você está. Quanto mais paz você tiver com relação ao aperreio do amanhã, segunda-feira, Dia Internacional do Aperreio para quem não é filho de Deus. Porque para quem é filho de Deus é o Dia Internacional do Shalom, o Deus da minha paz, que esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Eita Deus! Eita Deus! Shalom é um lugar. Shalom é um lugar onde você decide posicionar o seu espírito. Não é que a alma não vai falar, fique aperreado. Ela vai dizer, amanhã cedo. Não vai esperar amanhã cedo, não. É só você sair da porta do culto ali. Vai falar assim, amanhã você tem isso, aquilo, aquilo outro. Não conseguiu isso, aquilo outro. Não. Aí você diz assim, alma, você está submetida ao Espírito Santo de Deus. Eu posiciono você no Shalom. Quantas vezes nós temos que fazer essa oração, irmãos? Quantas vezes forem necessárias. Você sabe quando está perdendo a paz.
Sidekenu, o Deus da nossa justiça, Ele que é a nossa bandeira, que vai à nossa frente e também sabe fazer justiça, e Ele faz justiça de um jeito certo. Eu gosto disso, Deus é justo. E justo é nem mais e nem menos, é justo. Porque muitas vezes a gente chega para Deus, não sei você, né? Lá em casa é assim. Chego para Deus, pô Deus, está acontecendo isso, aquilo outro, olha para os meus inimigos. Às vezes eu leio alguns salmos de Davi também, ele era bem dramático. E ele, olha para os meus inimigos, vê como eles falam de mim, vê como eles apontam contra mim, veja as ciladas que ele amaram. E Deus assim, beleza Davi, beleza Jonatas, tranquilo. Eu estou vendo que tem alguma coisinha errada, mas não é tanto assim. Deus é justo. E quando eu entrego para Ele a minha justiça, Ele me alinha à sua justiça. Então Ele tira e retira os meus excessos. Espera lá. Deus é Deus de todos. Deus não é sabor de mel não, irmãos. Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, isso não é teologia. Não. Deus é Deus de todos. E Deus ama e veio para amar a todos. Então, como Ele é justiça, Ele vai ser justo. 0.0, nem mais e nem menos. Então você se alinha a Ele à medida que você se entrega e entrega a sua justiça para Ele fazer. Ele também é o Theos o Pater, o Deus Pai. Deus Pai e Deus Filho. Vamos falar um pouquinho do Filho? Tinham muito mais características de Deus, mas essas foram aqui o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Quantas vezes nos sentimos sozinhos? Hoje eu li algo sobre estar sozinho, sobre deserto, estar sozinho no deserto. Que os profetas de Deus, quando estão sozinhos no deserto, entendem que aquela é a agenda de Deus para um lugar de intimidade, de comunhão, um lugar onde há uma reconfiguração. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Nós podemos até nos sentir sozinhos e no deserto, mas só significa que nós estamos nos sentindo, não significa que nós estamos. Entre sentir e estar, sentir e ser, existe uma grande diferença. Nós não somos o que sentimos, nós somos o que Deus é e o que Ele manda a gente ser. Precisa haver uma limpeza na nossa alma, uma desintoxicação, porque muitas vezes nós estamos nos sentindo sozinhos quando o Emmanuel está conosco, o tempo todo. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é o príncipe da paz, fala de mais uma característica do Shalom. E o príncipe da paz não significa que não está presente nas guerras, quando há ausência de paz. Na verdade, as guerras são os lugares onde o príncipe da paz pode manifestar o seu caráter, porque são nas guerras que nós precisamos ter mais paz. Se não existem guerras, eu já estou num estado de alma de paz. Mas se há guerras, se há perturbações, se há opressões e há dificuldades, e eu estou em Jesus, eu continuo tendo paz. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus porque Ele tem a revelação do Pai e Ele nos ensina como ser filhos. Uma das coisas que Jesus mais fazia era buscar ao Pai em oração. Não tem como nós considerarmos Deus Pai se nós não falamos com Ele, se não nos relacionamos com Ele, né? Uma das coisas que mais bloqueia o nosso entendimento espiritual, de relacionamento com Deus, uma das coisas que mais nos impede de ouvir Deus falar, é a falta de oração, é a falta de relacionamento. E oração não é monólogo. Oração você fala, depois para ouvir. Oração você fala e lê a palavra, ouve a voz dele. Oração você fala, ouve louvores
e compreende quem Ele é e o que Ele está fazendo. Oração é diálogo. Oração é relacionamento. E Jesus nos ensina a nos relacionarmos com o Pai, cedinho, de madrugada, antes de começar a labuta ministerial. E quem está no ministério sabe que é uma labuta. Jesus se encontrava com o Pai. Jesus conversava com o Pai. Antes de começar o seu ministério, ele foi jejuar e orar durante 40 dias. Saiu de lá cheio de poder, de autoridade e de unção. Mas por quê? Durante 40 dias, ele simplesmente estava se alinhando com o Pai. Existe algo que eu e você precisamos aprender a conversar com Deus. E não precisa ser de uma maneira religiosa, estática, sempre no mesmo lugar, com as mesmas palavras. Precisa ser de uma maneira constante, contínua, fazendo o que estiver fazendo, estando onde você estiver. Eu acho que filhos de Deus, acredito que filhos de Deus precisam ser conhecidos como aqueles que andam na rua mexendo a boca. Filhos de Deus precisam ser muitas vezes tidos como loucos, como aqueles que falam sozinho. Você já passou na rua e viu alguém conversando sozinho? Você chamou ele de doido? Talvez era um filho de Deus, conversando com o Pai. Porque nós fazemos isso o tempo todo quando nos relacionamos com o nosso Pai. Nós temos vontade de conversar com Ele. Nós temos vontade de entregar para Ele aquilo que nos está tirando a paz. Nós temos vontade de compartilhar com Ele as nossas dúvidas. Nós temos vontade de consultá-lo quanto às nossas decisões. Porque nós entendemos que somos filhos. E como filhos dependemos de alguém que sabe mais que a gente. Uma das grandes dificuldades nossas enquanto seres humanos é porque nós temos a síndrome de eu sei tudo e eu não preciso de conselho. Então Jesus nos ensina a ser filho, mas Jesus também nos ensina que Ele é o alfa e o ômega. Algo que casa muito com a palavra que Tawana ministrou anteriormente é que Deus é o princípio e Ele é o fim. E porque Ele é o princípio e Ele é o fim, Ele sabe quando começar algo na sua vida, Ele sabe quando terminar algo. Você não precisa tomar a iniciativa. Uma das coisas mais difíceis enquanto nós estamos na espera é nos acharmos ou delinquentes por não estarmos tomando uma iniciativa, ou nos acharmos tão fortes e invencíveis que tomamos todas as iniciativas, mas nada acontece. Porque eu e você podemos tomar as iniciativas que forem para começarmos ou terminarmos qualquer coisa, mas somente Deus, somente Jesus é o alfa e o ômega. Então, se Ele é o alfa e o ômega, Ele determina o começo e o fim. É Ele quem inicia tudo na nossa vida e é Ele quem termina tudo em nossa vida. Desde a fecundação do óvulo com o espermatozoide, quando Ele era ali o alfa da nossa existência, até relacionamentos, até trabalho, até empresas, até ministérios, tudo Ele é o alfa e o ômega. Ele começa, Ele termina. Nós não precisamos tomar iniciativa. Nós precisamos responder às iniciativas de Deus. Somente. Nós não precisamos tomar nenhuma iniciativa. Ah, como isso me deixa perturbado às vezes, irmãos. Parece que eu não estou tomando iniciativa. Eu não sei você, mas a minha alma às vezes fica perturbada. Deus, eu não tenho que fazer nada contra a situação. Não, espera. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. É porque eu tenho que gritar isso às vezes. E faz o milagre. Então eu digo para minha alma: espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Deus, mas você está demorando. Vem logo. Pois eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu começo, eu termino, eu deponho, eu coloco, eu faço e aconteço. E você é meu filho, fica tranquilo, eu estou cuidando de você. Oh Deus. Oh. Porque Ele é o Rei dos Reis, irmão.
Ah, irmão, ele é o rei dos reis. Rei tem poder. Sabe como é? Rei tem poder. Talvez a imagem que você tem de pai é fracasso, é passividade, é falta de atitude. Talvez a imagem que você tem de pai é estresse, é agonia, é ansiedade. Mas o nosso pai, ele é rei, que governa com sabedoria, com poder, que faz tudo certo na hora certa. E quando ele se levanta do trono e ele diz, basta, ele tem poder para fazer isso. E quando ele se levanta do trono e diz, até aqui, mais do que isso não, ele coloca os limites. Foi ele quem dividiu os mares, foi ele quem deu forma à terra, ele separou o céu da terra, água doce de salgada. Ele é o Criador, ele é o Rei dos reis, ele governa. Ele não governa só a minha vida e a sua vida, ele governa todas as nações da terra. Ele é o Rei dos reis. Então, depois de nós sabermos quem nós somos e conhecemos um pouquinho de quem Deus é, Números 23, 19. Está ungido aqui. Outra coisa que ele não é, vamos ler juntos. Deus não é ser humano para que minta. E o versículo continua, nem filho do homem para que se arrependa. Tem uma pessoinha na Bíblia, ainda bem que a Bíblia já foi escrita, senão teriam outras pessoinhas escritas lá, que duvidaram da promessa de Deus. Vamos ver em Gênesis, por gentileza. Essa pessoinha chamada Sara duvidou da promessa de Deus, achou que Deus não podia fazer o que ele tinha prometido que faria. Ela talvez não conhecia o caráter de Deus, ou ela confundiu o caráter de Deus com o caráter de qualquer outro homem que já tinha mentido para ela. Bom, Abraão tinha um probleminha de mentira, até Deus consertar, né? Vocês sabem disso. Abraão disse que Sara era a irmã dele, para ele não, porque ele ficou com medo quando Deus levou ele para uma outra terra. Então até Deus consertar isso, então esse tipo de homem que Sara estava lidando, até Deus consertar, Abraão também teve defeitinho, e eu e você também, nós estamos tudo em reforma. Então o Senhor Deus visitou Sara, como ele dissera no passado, e fez por ela como prometera, porque aí Sara já tinha manipulado, já tinha colocado o plano, a carroça na frente dos bois, já tinha feito Abraão deitar-se com a concubina, já tinha gerado Ismael, já tinha dado confusão no acampamento. Olha, já tinha sido uma desgraça, porque quando a gente não espera a promessa de Deus acontecer, e a gente coloca a mão, somente desgraça, somente a misericórdia de Deus, porque as coisas vão de mal a pior, é confusão em cima de confusão. Então o Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. E Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Está de relógio aí? São 8:30, né? Da noite, no Kairos? Ou no Cronos? No Cronos. E eu estou aqui, Deus, 9 horas, tem que acontecer isso. Tal dia, em dezembro, tem que acontecer aquilo. Tal ano tem que acontecer aquilo outro. E a mentalidade grego-romana vai colocando prazos do relógio humano para Deus agir. Eu primeiro faço faculdade e depois eu compro um apartamento para casar. Não é assim? Eu primeiro fico estabilizado profissionalmente para depois gerar um filho. Eu primeiro conquisto alguns milhões para depois começar a doar alguns mil. Eu primeiro prezo o meu conforto para depois servir a Deus. Eu primeiro durmo para depois ir para a igreja. O culto começa às 4:30, mas eu chego a hora que eu quero. Porque eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. E eu digo para Deus, faça isso, faça aquilo, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. O meu relógio está aqui, e se você não agir, eu vou ficar chateado com você.
Deus está nos céus e ri. Só não te chama de babaca porque Ele escolheu te chamar de filho. Porque se Ele fosse profeta e desbocado, Ele falaria besta, Zé Ruela e babaca. O nosso Deus não é como homem. Ele não é o nosso cachorrinho de estimação. E você diz: vem meu cachorrinho, o seu dono está mandando. Dá a patinha, cachorrinho. Não, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E no tempo determinado para a promessa, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Segura a sua onda aí, irmão. Pode ser que você tenha um diesel ou um Rolex, não importa. A Gaisté é uma marca boa, mas não determina o tempo de Deus. Você pode ter dinheiro, ter poder, dar ordem aos funcionários. Se Deus quiser amanhã, Ele dá fim à existência, acabou tudo. Com música e poesia fica mais leve. É uma boa estratégia, papai do céu, para dar umas chibatadas. Glória a Deus. Isso é unção de transferência. Antes de pregar eu disse: Tauana, ore por mim. Eu disse mesmo. Às vezes eu estou conversando com Tauana e eu digo: amor, eu penso isso, aquilo outro. Ela: amor, você precisa ser mais leve. Então Deus está passando a unção da leveza. Mas a verdade é essa, irmão. Deus não é homem para que minta. E no filho, e no tempo que Deus tinha marcado, ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome Isaque. Tem Isaque sendo gerado aqui nessa noite. Segura a onda, meu irmão. Esquece o seu relógio de pulso e deixa Deus gerar. Deus, Ele tem um relógio no Kairos. Nós não entendemos o dia nem a hora, mas nós queremos a promessa. Então vamos esquecer o relógio da terra. Para Deus não tem janeiro, nem fevereiro, nem março, nem abril. Para Ele todo dia é dia de fazer milagre e operar maravilha. Se chegou a sua hora, se chegou a sua vez, Ele sabe. Espera no Senhor e confia. Ah, Jesus, Jesus é bom. Jesus é bom. Agora tem um tipo de gente que Deus busca, viu? Isso eu vou lhe dizer. Porque Deus conversava bastante com Abraão. E eu fico me perguntando: por que você conversava tanto com Abraão, Deus? Conversa um pouquinho comigo. Engraçado que eu nunca vi um cabra que ele conversava mais do que Abraão. Conversava muito com Abraão, se revelava muito, mandava sair daqui e ir para lá, não levar nada. Umas coisas doidas que ele falava. Primeiro porque Abraão acreditava no que ele falava, mas tinha um segredo. Sabe qual é o segredo? Deus busca um tipo de gente específica. Está em João 4, do 22 ao 23. E nessa noite nós vamos nos tornar essa pessoa. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Tem muita gente por aí, irmão. Pode ter gente mais bonita que você, mais rica que você, mais importante que você, mas só tem um tipo de gente que Deus procura. E Deus está procurando nessa noite adoradores e intercessores que o adoram em espírito e em verdade. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Porque nós somos 3 irmãos na minha casa. E nós morávamos num apartamento bem pequenininho quando éramos pequenos. Meu pai chegava todo dia, meio-dia e 20 do trabalho, almoçava com a gente, levava a gente para a escola, a gente entrava às 1h30. E quando meu pai chegava, a gente sabia pelo barulho do carro, morávamos no 2º andar, e eu vivia na sacada esperando meu pai chegar. E quando ele chegava, eu ouvia o barulho do carro, eu me escondia. E não só eu me escondia, minha irmã tinha me ensinado a se esconder. Ela se escondia, eu me escondia, meu outro irmão se escondia.
E eu sabia o lugar que meu pai procurava primeiro, porque meu pai é um tanto quanto sistemático e ele faz as coisas todas iguais, todos os dias. Então, eu me escondia sempre no lugar que ele procurava. Meus irmãos ficavam sempre frustrados e decepcionados. Pai, por que você procurou ele primeiro? Não, meu querido, é porque eu sei o lugar que o pai procura. Então, meu irmão mais novo, bem espertinho, talvez esteja me ouvindo, não sei. Bem espertinho, ele costuma assistir os cultos daqui. Bem espertinho, um dia saiu correndo na minha frente e foi no lugar que eu me escondia, que era debaixo da cama. Eu roguei uma praga, eu disse, vai entalar. Eu me escondi atrás da porta, meu pai nem olhou atrás da porta e foi direto debaixo da cama. E ele tinha um popozinho avantajado quando era pequenininho, e entalou o bubuzinho dele na cama, e ele ficou muito frustrado, porque meu pai quando achava a gente, ele já ia correndo e dava aquele abraço, levantava para cima, achei! E se eu gostava que só de ser achado pelo meu pai da terra, quanto mais eu quero ser achado pelo meu pai do céu. Nessa noite ele está procurando quem o adora em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, levantar a mão no alto e ouvir uma música gospel já virou jargão de crente. Eu quero saber quem está com o coração contrito nas palavras que canta. Eu não, o Pai. Quem está procurando é o Pai. E chegou a hora daqueles que não têm reputação nenhuma, daqueles que não têm bem nenhum, daqueles que não têm nada para oferecer ao Pai, oferecer tudo o que eles têm de melhor, que é o coração adorador. Chegou a nossa hora, igreja. Chegou a hora da igreja ser achada pelo Pai. E a igreja vai ser achada pelo Pai quando adora, quando ora, quando busca. O Pai está buscando esse tipo de gente. E tem uma estratégia para os momentos em que nós estamos em tanta batalha, que nós não encontramos ao Pai, e nós achamos que não estamos sendo encontrados por Ele. Sabe qual é, irmão? Sabe aquele dia que você acorda tão triste, tão desanimado, tão fracassado, tão perdido? Alguém já acordou assim algum dia, ou ficou assim durante o dia? Eu já. A gente acorda sem forças, parece que você lê o Salmo não adianta, lê o Provérbios também não. Você ouviu a música, não entrou no ouvido, mas parece que o coração não se convenceu daquela verdade. Existe um poder chamado dunamis, poder de dinamite, literalmente de explodir estruturas. E esse poder está descrito em Efésios 6,18 e em Romanos também. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Alguns leem e digam, mas tem como orar sem ser no Espírito? Lógico que tem. Orações da mente, orações da lista, orações da minha lista. Papai, abençoa a mamãe, abençoa filhinho, abençoa, não é? Tem como orar com a alma, mas o Pai nos chama para botar um dinamite nas estruturas que nos impedem de ser conhecido pelo Pai, de conhecer o Pai de perto, e é a oração no Espírito. Em Romanos 8,26 a palavra de Deus diz, do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Hoje eu estava caminhando com a Tauana e eu estava conversando com ela exatamente sobre isso. Eu disse, Tauana, hoje eu acordei diferente. Hoje eu acordei cansado de ser medíocre na minha fé. Hoje eu acordei cansado de fazer as mesmas orações. Hoje eu acordei cansado de me aperrear quando a promessa vai acontecer. Hoje eu acordei cansado disso tudo. Hoje eu só quero, e a partir de hoje eu só quero, e eu estou lhe contando para que você me vigie, e você me ajude. Eu só quero o Pai. Eu só quero a vontade do Pai. E eu só vou orar por isso. Eu não vou orar por mais nada. Eu só quero receber dele. Eu só quero conhecer a ele. Eu não quero mais nada. Ela disse, pois eu estou gostando de ouvir isso. Eu acho que as orações dela estão sendo ouvidas, entendeu? E sabe qual é essa oração, irmãos? É a oração em línguas. Nós oramos de um modo como nós não entendemos, mas Deus entende. Porque o Espírito
que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós oramos no Espírito, Ele leva essa intercessão a Jesus, o mediador, a ponte entre nós e o Pai. E Ele traduz essa oração lá no céu. É um mistério aí. E tem uma coisa maravilhosa de orar em língua, sabe o que é? Que o capeta não entende. Muitas vezes nós temos promessas não adiadas, mas retardadas, porque nós somos bocão, falamos demais. Sabe um cabra na Bíblia que teve sua promessa retardada por isso? José. José falou demais. Deus tinha falado com ele e ele começa a falar com todo mundo que Deus tinha falado com ele. Eu gosto da oração em línguas, não apenas porque ela é um mandamento do Senhor para que o Espírito interceda por nós com gemidos inexprimíveis, expresso por meio de palavras, mas porque ela é o poder de Deus para desativar toda e qualquer articulação do cão contra as nossas vidas e contra a nossa história. Ela é o poder de Deus, dinamite, que destrói as estruturas da nossa alma e nos impede de ser medíocres na oração. Porque talvez nós oraríamos assim: papai, faz isso aqui, papai, faz isso lá. E Deus, quando nós estamos orando em línguas, orando no Espírito, o Espírito está intercedendo assim: faz poderoso nessa nação, leva para outro, move aqui, move lá, Pai, cumpre o teu propósito. Nós nos tornamos mais bélicos, mais estratégicos e mais poderosos. Saímos do nível da mente que é pequena, da visão que é limitada, e passamos a orar num outro âmbito. Irmão, e quando a igreja em Pentecostes recebe o Espírito Santo, ela avança. E se hoje for Pentecostes na sua vida, você vai avançar. E se hoje o Espírito Santo quiser trazer uma renovação espiritual sobre você? E se hoje nós decidimos botar bomba e dinamite no arraial do inferno e declarar que nós só vamos orar a oração de Deus, que Deus entende, não tem problema. Eu já desisti de entender. Eu não estou entendendo o tempo, eu não estou entendendo o momento, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Preciso entender a oração? Preciso nada. Eu só preciso orar. E orar no Espírito. E com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo vai intercedendo por nós. Sabe, irmãos, eu me emociono com esse momento, mas teve uma noite que o Senhor me acordou. Eu estava vivendo um processo muito difícil com o Senhor. Eu ainda era solteiro. Eu estava degladiando com relação à vontade de Deus. E um dia o Senhor me acordou por volta das 3 horas da manhã. E Ele me tomou em línguas. E eu fiquei sentado na cadeira que tinha no meu quarto, umas 2 horas orando em línguas. Orando. Daí eu voltei a dormir e acordei para trabalhar. Eu não entendi nada do que aconteceu. Eu achei até que eu tivesse um pouco doido assim, entendeu? Meu Deus, a pessoa acorda 3 horas da manhã, começa a orar em línguas, ora por 2 horas e volta a dormir. Mas o Espírito Santo tinha me acordado naquela noite para botar uma bomba na estratégia do inimigo que estava pronta para falir a minha história e o meu destino. E Deus me deu resposta logo em seguida. E Ele me convenceu de que aquela dinamite espiritual que foi solta através da oração do Espírito e no Espírito destruiu as fortalezas do inimigo. Ouse orar mais em línguas. Essa semana ouse orar mais em mistérios com o Senhor. E se você ainda não recebeu o dom do Espírito em orar em línguas, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14: busque diligentemente os dons, porque Deus quer dar para todos. Feche a porta do seu quarto, liga um louvor, entra lá em secreto e ora, e Deus vai vir. Eu tenho certeza que Ele vai vir, Ele vai batizar, Ele está derramando o Espírito dEle sobre toda a carne. Nós estamos vivendo os últimos dias, e essa é a promessa dEle. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Busque. E para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que fala como nós podemos sair deste culto. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Está em Colossenses capítulo 3. Você conhece a Jesus? Você conhece a Jesus? Amém?
Você já fez uma oração assim: Senhor Jesus, eu quero te convidar a morar na minha vida e fazer tua vontade em mim. Eu declaro que o meu passado espiritual foi cancelado e eu só quero o que você tem para mim, não quero mais nada. Não quero pacto com nenhum ídolo, não quero pacto com nenhuma macumbaria, não quero pacto com nenhum intelectualismo, racionalismo. Eu só quero pacto com você. Você é meu único e suficiente Salvador. Se você já fez essa oração, você é chamado filho de Deus. E quando você fez essa oração, aconteceu um processo de morte. A palavra de Deus diz que nós fomos crucificados com Cristo. E não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. E essa passagem vai falar exatamente isso. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Buscai, portanto, o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Continuando. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com Ele em glória. Eu aprendi algo lendo essa passagem hoje. Se eu tenho uma vida no Espírito, se eu morri, e eu fui crucificado com Cristo, e ressuscitado em Cristo, se eu fui crucificado com Cristo e ressuscitado pelo Espírito em Cristo, eu não mais vivo na esfera das coisas da terra. Irmãos, é assim que nós queremos sair nessa noite daqui. Porque essa igreja poderosa que nós começamos a falar, que o Senhor deu poder para a igreja falar a principados e potestades, que nós somos poderosos em Deus para realizar grandes coisas aqui na terra. Essa igreja poderosa só é poderosa se ela for a igreja morta com Cristo e ressuscitada em Cristo, que tem a mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Miqueias 4:1 vai falar sobre o processo do que está acontecendo nos últimos dias. Irmãos, não há dúvidas que nós estamos vivendo os últimos dias. Mateus 24 fala sobre os sinais dos últimos dias e nós estamos vivendo todos. E nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Yahvé, o templo do Senhor, será estabelecido como o principal. Você não vem aqui na igreja, irmão, porque você tem uma necessidade principal de um emprego, porque você tem uma necessidade principal de ver a tua família restaurada, porque a tua necessidade principal de atuar no seu chamado, que é da educação, da política, da cultura, das artes, do que for. A palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias o Senhor estabeleceria o templo do Senhor. Sabe onde você está? No templo do Senhor, lugar santo, instituído por Deus para cultos, para que crentes se reúnam, se edifiquem, se exortem, se fortaleçam, para que o fogo de Deus venha. Você está no templo do Senhor, lugar que é mantido por fé, e não por maracutaia de banqueiro nenhum, lugar que está aberto pela santa vontade de Deus, e é sustentado, e as portas do inferno não prevalecem contra este lugar. É o templo do Senhor. Você já pode ter ido em lugares importantes, mas você nunca foi num lugar mais importante do que esse. Você já pode ter viajado o mundo, mas você nunca foi num lugar mais importante do que o templo do Senhor. E se nós tão somente tivermos esse temor de que nos últimos dias o Senhor estabeleceu o templo dele como o principal, não é o secundário, é o principal. Eu não venho aqui como um subterfúgio de algo, como um socorro espiritual. Eu não venho aqui buscando uma provisão provisória. Eu não venho aqui buscando um entendimento razoável. Eu venho aqui porque este é o lugar principal dos últimos dias, onde o Senhor derramaria poder e autoridade no Espírito. E Ele, além de fazer como principal entre todos os montes da terra, Ele elevaria esse monte sobre todas as outras montanhas. E essa é a palavra que eu mais gosto. E os povos irão
a Ele. Irmãos, diante do Senhor eu tremo e temo, porque essa palavra já está se cumprindo. As rádios vão tocar o que o monte do Senhor disser que vão tocar. A televisão vai passar o que o monte do Senhor diz que ela vai passar. As empresas vão surgir de acordo com a vontade do que o monte do Senhor disser. O governo vai ser destituído, o governo ímpio, porque a casa de Saul vai ser destruída e a casa de Davi restaurada. E o templo do Senhor vai determinar quem são os políticos que vão governar. O templo do Senhor é o lugar de mais importância na nossa vida. Por isso, igreja, como profeta do Senhor, eu quero dizer nessa noite: tema e trema diante do templo do Senhor. Eu não falo como um pastor da casa, eu não falo como um homem, eu falo como um profeta do Senhor. Temos levado o templo do Senhor com leviandade, com conveniência. A gente vem aqui como se fosse para o circo, para o cinema, para o teatro. Esse é o lugar mais importante da terra. É o lugar de maior reverência, de maior unção, de maior autoridade. É neste lugar que o Senhor emana a bênção. Eu não dou o que me sobra, eu dou o primeiro a esse lugar. O primeiro do meu tempo, o primeiro da minha prioridade, o primeiro da minha família, o primeiro de tudo que eu tenho e sou. Porque tudo que eu tenho e sou vem deste lugar. E não só o que eu tenho e sou, o que o mundo tem e é. Aguardem, aguardem, e vocês verão. Nós já estamos começando a ver o princípio. Que nessa noite haja um profundo arrependimento no nosso coração, por termos muitas vezes tratado o lugar mais importante da terra com tamanha leviandade, como o último plano, como o último caso, como o último dinheiro que eu dou, como o último tudo. Esse é o primeiro, esse é o primeiro, esse é o primeiro e é o principal. Eu vejo pessoas que não se atrasam para chegar no trabalho. Perdão, irmãos, mas o Espírito está me dizendo isso. Pessoas que não se atrasam para chegar na escola, mas que se atrasam para chegar na casa do Senhor, porque não priorizam. Porque trata o Senhor como quer tratar o seu cachorrinho. Faça isso, faça aquilo. Olha, na minha hora já são 9 horas e você ainda não fez. Deus não é o nosso cachorrinho. E o templo do Senhor não é a casa da mãe Joana. O templo do Senhor é o lugar que Ele estabeleceu nos últimos dias para derramar poder e autoridade sobre a terra. Empresários, ouçam. Quer que a sua empresa dê certo? Primeiro o templo do Senhor, depois a sua empresa. Famílias, quer família dando certo? Primeiro o templo do Senhor, depois sua família. Pastor, a palavra de Deus me diz que primeiro, o meu primeiro chamado é minha família. Pois é, tua família vem contigo para a igreja. Ela é seu primeiro chamado, mas a sua prioridade é o templo do Senhor com ela. Porque se você não ensinar a sua família o templo do Senhor e a prioridade que o templo do Senhor tem, você não vai ter uma família bem sucedida. Não adianta. Não adianta buscar dinheiro, não adianta buscar tempo de qualidade com a sua família, se você não tem tempo de qualidade com o Senhor.